Grandes mudanças, sexto mês. Geralmente a partir do sexto mês começa uma mudança muito importante na vida do bebê, pois na maioria das vezes é a fase de introdução alimentar, onde o bebê irá começar a experimentar alimentos sólidos e sabores completamente diferentes do que está acostumado. Neste período introdutório, o alimento é muito mais uma oportunidade de aprendizado do que uma fonte de nutrientes, porque o leite ainda é o principal alimento, e que supre ainda o bebê de forma mais plena. É muito importante que a mãe comece esta introdução alimentar na fase que seu filho esteja quase completando 6 meses. Geralmente não se começa a introdução alimentar antes disso, pois é um período que o bebê já está se sentando apoiado em seu próprio tronco, e todas as suas funções já estão mais adequadas para esta grande mudança. Mesmo que as mamães necessitem voltar a trabalhar, devem respeitar este período para que não tenham prejuízos futuros, tais como aumento de chances de engasgo, recusa de alimentos ou mesmo seletividade por alguns alimentos. Então, se a mamãe precisa começar a se ausentar, tem que continuar dando leite materno, e na ausência do leite materno deve dar fórmula. Mas, no entanto, geralmente não se começa a introdução alimentar antes do sexto mês. No sexto mês, a inteligência, o raciocínio e o relacionamento social do bebê tornam-se evidentes. A voz humana, especialmente a da mãe. Conversar com o bebê é extremamente importante para o seu desenvolvimento mental, e especialmente para o desenvolvimento da fala. A presença de irmãos brincando com ele facilita o desenvolvimento mental e social do bebê. Algo que é sempre importante frisar é que a mamãe não deve comparar o desenvolvimento dos movimentos do seu filho com o de outros bebês. Não fique assustada se algo parecer estranho. Cada bebê tem um ritmo próprio de crescimento e desenvolvimento. Nem todos os bebês se sentam aos 6 meses e ficam de pé entre 9 e 11 meses. Converse sempre com o pediatra. Voltando ao tópico mais importante dessa fase, que é a introdução alimentar, a mamãe ou os cuidadores precisam ter muita paciência nessa fase, pois é mais um período de descobrimento do que exatamente alimentação em relação à nutrição. Os pais precisam reduzir suas expectativas. A criança irá experimentar os sabores dos alimentos, irá ter contato com eles através das mãos, irá conhecer uma infinidade de cores, irá conhecer os cheiros, e tudo isso fará parte para sempre de sua vida. Para esta fase de introdução é importante que se tenha pratos aderentes e a cadeira de alimentação para que o bebê possa se sentar na postura correta e também já entender que quando for se sentar ali é para comer. O prato deve ser aderente, pois a criança pode virar o prato. Outra coisa importante com relação à introdução alimentar é entender que a imunidade está no prato. Quanto mais a criança come frutas, verduras e legumes diferentes, mais ela vai aumentando a quantidade de vitaminas e minerais e mais preparada ela está contra as doenças. Neste período a criança está aprendendo a mastigar, como ela ainda não sabe, pois até então ela só se alimentava de leite, muitas vezes ela irá cuspir, mas isso não significa que ela está rejeitando o alimento, ela só não sabe mastigar, e muitas vezes é uma ação involuntária e ela acha engraçado, mas é importante insistir. Pode ser que às vezes seja necessário trocar a textura do alimento e oferecer a ele mais vezes, e mostrar para a criança como funciona, como se engole. Não podemos rotular alguns alimentos, dizendo que a criança não gosta daquele determinado alimento, porque na verdade ela está aprendendo a lidar com a textura dele e aprendendo a engolir.